Talvez a dermatite atópica canina seja uma das doenças mais difícil diagnóstico. Primeiro, porque o diagnóstico ele é terapêutico, e segundo, porque ela se apresenta de várias formas. Tanto que na literatura hoje, parte dessa literatura considera ela como uma síndrome, não como uma única doença, como uma doença de forma isolada. O objetivo aqui desse vídeo de hoje é entender o que influencia na dermatite atópica canina e o que nós podemos fazer numa perspectiva de uma terapêutica multimodal para poder reduzir a necessidade de medicamentos, ou melhor, para poder tornar o tratamento mais seguro para esse paciente, que nós sabemos que muitos dos tratamentos, das opções de medicamentos que nós temos, acaba trazendo sim alguns efeitos colaterais, mesmo aqueles que se dizem muito seguros, na verdade nós não sabemos a real segurança deles. Pensando na dermatite atópica canina, nós temos vários elementos que vão estar envolvidos nesse processo. O primeiro deles, que você já está cansado de saber, cansada de saber, é a própria barreira cutânea. Nós sabemos que esses indivíduos eles têm ali uma deficiência de barreira cutânea, onde eles perdem a hidratação com maior facilidade. Existe aqui uma certa discussão nessa alteração da barreira cutânea, ela é primária ou secundária, ela é a causa do problema da síndrome da doença ou a consequência dela, mas nós sabemos que ela está ali presente. Existe também a questão do prurido intenso nesses indivíduos. Também aqui nós temos uma causa e efeito, né? Nós não sabemos se é causado ou se ele é uma consequência, mas nós também sabemos que ele está presente. Existe um envolvimento importante de sistema imune e existe ainda um envolvimento de microbiota cutânea. E talvez o mais curioso ou mais interessante desse processo é que é difícil você identificar o que vem primeiro nesse ciclo, vamos chamar aqui desse ciclo da atopia canina. Porque uma vez que ela está instalada, nós vemos quase que isso aqui acontecendo de forma concomitante. Pensando aqui no que em umas possíveis causas, nós não temos ainda a causa muito bem explicitada, mas nós temos algumas possíveis causas. Tem, antes de qualquer coisa, o envolvimento genético. E o curioso aqui, né, que além de termos ali algumas raças que são mais predisponentes, existe uma diferença da apresentação da doença de acordo com a raça. Tem um estudo que ele foi feito em 2010, se eu não me engano, 2011, eu posso até colocar aqui na descrição, que ele mostra justamente isso. A apresentação da atopia em diferentes raças se apresenta de forma diferente. Alguns cães se coçam mais atrás da orelha, os cães se coçam mais naquelas regiões clássicas, né, axilas e dobras percutâneas. Algumas raças vão se coçar mais região de pescoço. Existe uma diferença da apresentação da doença. Por isso que essa caracterização clínica muitas vezes ela é mesmo difícil. Existe também aqui um envolvimento do ambiente em alguns sentidos, né? Tanto alérgenos ambientais que são problemas para esses indivíduos. E aqui, mas eu gosto sempre de olhar por uma perspectiva um pouquinho diferente nisso. Não é que os alérgenos eles são um problema. Nós temos ali indivíduos com algum problema que estão sensíveis a esses alérgenos. Parece uma mudança de perspectiva irrelevante, mas ela faz muita diferença. Porque os outros cães, os outros indivíduos, eles têm contato com esses alérgenos e eles não têm problema. A pergunta que nós devemos fazer, e nós vamos explorar isso um pouco aqui durante essa aula, é uma introdução a essa aula, eu quero explorar esse tema um pouco mais, ou bem mais. O que está acontecendo com esse organismo que está fazendo ele ser hiperreativo, que ele está reagindo de forma exacerbada a componentes que não deveriam reagir. Existe também o componente do alimento, que também vai estar envolvido em todo esse processo. Nós sabemos, né, que esses elementos trofoalérgicos, eles sim têm um efeito importante, uma causa importante nesse processo. Tanto é que eu já atendi inúmeros cães com atopia, diagnóstico de atopia mesmo, feito por um dermatologista, que ao mudar da dieta, e aqui especialmente dietas cruas, e eu vou até falar disso, um pouco mais sobre isso logo adiante aqui para não esquecer, melhoraram significativamente, muitos deles dispensando qualquer uso de medicação após migrar para uma dieta crua. Um outro elemento, essa disfunção do sistema imune. Existem elementos, e nós vamos explorar um pouco isso, que estão descompensados, e vamos explorar também como que a gente pode, o que a gente pode usar para poder melhorar ou imunomodular esse sistema imunológico de uma forma menos invasiva. Mas essa descompensação existe, né? Esse sistema imune ele está reagindo a coisas que ele não deveria reagir. E tem também o envolvimento aqui de uma disbiose cutânea. Essa sim, muitas vezes, ela vai ser secundária. Existe ali um elemento que está
alterando as características físico-químicas e imunológicas daquela pele, fazendo com que seja possível ter ali a proliferação de micro-organismos que não fazem parte daquela microbiota, ou que fazem parte, mas que não são um problema. Um caso clássico aí é a própria malacésia. Cães que têm infecção recorrente com malacésia, nós temos que pensar sempre que há algum outro problema por trás. Isso é meio que mandatório. Pensando aqui nessa questão da disbiose, hoje na medicina humana, existe um cuidado ou uma linha de pesquisa muito forte nessa questão da exposição ambiental das crianças e o impacto que ela tem. Tanto que eles falam, né, que é importante que haja, né, que aquela criança ela tenha contato com animais, ou eles já associaram que o contato com animais, aquelas crianças que vão antes para as creches, né, ou para a escola, porque na escola ela vai ter contato com terra, com outras crianças, e crianças que têm contato com animais de fazenda, eles têm uma prevalência, uma incidência menor de problemas decorrentes de atopia ou problemas de atopia, que hoje em crianças, em humanos, estima-se, né, uma incidência ali na casa dos 20 a 30% de indivíduos eles têm algum nível, né, algum grau de atopia, uma quantidade bem alta. Pensando aqui, né, o que nós temos hoje? Algumas ações que são protetivas. E aqui eu já vou até ligar com isso daqui, da questão do alimento da carne crua. Bom, o primeiro deles, pensando em filhotes principalmente, mas também podemos fazer isso com cães adultos, mas principalmente filhotes, é importante que nós pensemos em colocar esses indivíduos em contato com o ambiente. O tal que eu brinco lá no Instagram bastante, que é a vitamina S, S de sujeira. Esses indivíduos, eles precisam, principalmente filhotes, mas para adultos também isso deveria ser uma obrigação, eles precisam estar em contato com o ambiente, porque existe aqui um processo que é muito importante, que é o processo de ação, que nada mais é, de uma maneira bem resumida, prometo um vídeo mais completo sobre isso, mas nada mais é do que o processo de apresentação dos potenciais alérgenos que existem no ambiente. Praticamente todas as proteínas que estão no ambiente, elas têm um potencial de ser um alérgeno para o nosso organismo. Essa tolerização faz com que esses alérgenos eles sejam apresentados para o nosso sistema imunológico, o sistema imunológico dos cães funciona da mesma maneira, de uma forma que ao ser apresentado, eles sinalizam que, olha, isso daqui é um alérgeno que está no ambiente, ele não vai fazer mal algum para o organismo. E essa apresentação constante, né, em pequenas doses, vai fazendo com que o organismo ele tolere aquele alérgeno. Um segundo elemento aqui é a própria carne crua. Eu vou colocar aqui na descrição também um outro trabalho que mostra a correlação negativa que existe entre a substituição parcial ou até total da ração por carne crua e a diminuição da incidência de atopia ou problemas de pele que se parecem com atopia. Eles classificam até dessa forma. O que eu quero dizer, né, de uma forma mais simples? Conforme a quantidade de ração ela era diminuída e substituída por carne crua, nos filhotes, quando eles eram jovens, a incidência de atopia ia sendo menor. É muito importante, a partir de 20% de substituição, isso já tinha um fator já significativo, já era bem importante essa diferença. Por isso que eu considero muito relevante e muito importante essa orientação de que quando o filhote ele chega em casa, mesmo que se ele for comer somente ração, que nós encontremos alguma forma de incluir carne crua na dieta dele. Como um petisco, talvez, como um complemento. Um petisco é uma forma legal de colocar, né, para aqueles recheios e etc. Em última instância, se você é um tutor, você tem um cliente ali, né, pensando que você é um profissional que é muito resistente à carne crua, tente incluir pelo menos vegetais crus na dieta desse indivíduo. Pelo menos vegetais crus e um pouco de carne cozida, carne mal passada, mas tente a carne crua de alguma forma, que eu tenho certeza que vai ter um impacto muito positivo nisso. Só que esse tipo é o de impacto que você está prevenindo o incêndio. Você nunca vai ser reconhecido por isso. Ganha muito mais reconhecimento aquele que salva alguém de um incêndio do que aquele que previne um incêndio. E um terceiro elemento aqui, pensando em medidas protetivas, aqui para filhote, mas também vale para adulto também, a questão dos banhos. Nossos cães, eles tomam banho em excesso. Cachorro não precisa tomar banho. Claro que, quando eu digo isso, eu estou assumindo que existem algumas raças, sim, que têm pelo longo, que eles vão precisar de escovação, vão precisar de tosa, vão precisar de todos os cuidados que são ali inerentes da própria raça em si. Mas o banho, na perspectiva que muitas pessoas fazem, de 1, 2 banhos por semana,
2 banhos por mês, eu acho muito. E um dos elementos muito importantes que nós temos aqui nessa barreira cutânea é justamente esse processo de hidratação da pele. E a cada banho que nós damos, nós estamos removendo justamente a camada que impede que a pele ela seja essa barreira que protege a pele dessa desidratação que acontece. Dar banhos, e principalmente banhos em excesso, vai fazer com que o nosso indivíduo ele fique com uma pele mais exposta, e pode ali ser um dos elementos que vai ocasionar o problema, todo o problema. Pensando ainda em um indivíduo, para a gente já caminhar um pouco para a gente caminhar aqui para a parte da terapêutica multimodal, nós temos que ter em mente que a resposta, duas coisas que nós temos que ter em mente, eu vou usar um gráfico para poder ilustrar isso. A primeira delas, se nós formos considerar que existe, né, em um limiar de corte, vamos chamar assim, onde nós temos aqui um quadro clínico e um quadro subclínico, ou nós podemos chamar também um quadro controlado. Vários elementos vão compor para favorecer esse quadro. Então seria como se nós fôssemos empilhando, um pouco maior, empilhando agentes que vão causando esse problema até transpor esse limite. Um exemplo, nós temos ali um cão que tem uma disbiose, gastrointestinal mesmo, não precisa nem ser cutânea. Nós temos ali um cão que ele tem problema com pólen. Nós temos ali um cão que ele tem problema com pulga. Nós temos um cão que tem problema com alimento. Nós temos um cão ali que tem problema, que sofre de estresse. Vou escrever em inglês aqui só para ficar para a cabeça. Observe que são vários elementos que vão sendo somados até que o cão entra num quadro clínico. Por isso que a terapêutica multimodal ela é importante para fazer com que o indivíduo ele entre num quadro de estabilização. E nós vamos ter 2 objetivos. Eu vou explicar primeiro a terapêutica, depois eu falo desses 2 objetivos aqui. Uma outra coisa que eu queria falar aqui já nesse momento é que nós, por favor, não cometa o erro de prometer cura para o seu paciente, esse paciente que chega para você em um quadro de atopia. Um dos principais problemas que eu vejo é justamente esse desencontro, esse desalinhamento de expectativas, muitas vezes, que existe entre o profissional da saúde, entre o veterinário e o tutor que chega com um cão nesse quadro. É importante que ele tenha muito consciente que ele tem um cão que tem um problema grave, uma síndrome que não tem cura. Que o nosso objetivo aqui, com todas as estratégias que nós vamos falar já já, é melhorar, é estabilizar esse quadro, para que esse paciente ele não precise de tomar medicamento, ou até mesmo, é um quadro um pouco mais grave, que seja possível diminuir a necessidade de medicamento. Esse é o nosso objetivo, isso precisa ficar muito claro para o paciente. Pensando ainda num gráfico nesse modelo, né, onde nós temos ali um indivíduo que abaixo ele está controlado e depois acima ele tem ali os sinais clínicos, muitas vezes esse paciente vai chegar para a gente aqui nesse ponto, né, onde ele está no auge da crise. E nós vamos trabalhar ao longo do tempo para poder estabilizá-lo. Às vezes a gente consegue uma estabilização considerável. E esse paciente ele vai voltar. Ele volta a ter problema e ele volta. E ele vai piorando. É comum que ele oscile dessa forma. Até que chega algum momento onde essas ondas, né, vão ficando mais baixas, e começa a ter alguns espaçamentos. Principalmente pensando em cães que têm uma influência ambiental muito grande, esses indivíduos eles vão ter essa sazonalidade. Épocas em que nós temos um período mais seco e épocas onde nós temos um período com maior alérgenos ambientais, geralmente isso acontece na primavera, nós temos muito pólen, nós temos ali o pessoal cortando muita grama, que começa a crescer a grama, e o tempo ainda está seco, a pele ainda está seca, ele vai ser muito marcado isso. E pode ser que seja necessário nesses momentos entrar com o uso ali de algum alopático, de algum medicamento. Nós não podemos excluir completamente o uso de alopático, porque o nosso objetivo não é se ater a uma ideologia a ponto de não querer usar mais alopatia, até rimou. Mas o nosso objetivo é dar condição de vida para o nosso paciente, dar qualidade de vida para o nosso paciente e também para o tutor, é claro. Né? Pensando nessa terapêutica com uma perspectiva multimodal, existem alguns elementos que nós precisamos pensar. Existem alguns elementos que nós precisamos considerar. Eu vou listar aqui 5, que eu acho que é um bom começo. Destes 5, 3 vão estar dentro de uma fase que eu chamo de uma fase reativa, onde o objetivo dessa fase reativa é controlar a crise. Aqui dentro nós vamos ter
a própria redução do prurido, né? Então o nosso objetivo aqui vai ser reduzir prurido e tratar infecções cutâneas. E em um segundo momento, nós vamos ter outros 3 elementos a pensar, que é pensar em saúde de barreira cutânea, pensar na remoção de alérgenos e no controle da inflamação. Nós já vamos entender aonde que a dieta vai nos ajudar nisso daqui. Então nós temos esses 2 cenários e aqui nós temos uma fase proativa. O objetivo aqui é manter de forma segura. Se aqui eu controlei, aqui eu preciso manter de forma segura, certo? Pensando nesses 2 momentos, o que nós podemos fazer de práticas que vão nos ajudar a estabilizar esse cão. Redução de prurido. Nós podemos pensar, nós temos que usar muitas vezes aqui medicamentos. Em indivíduos extremamente comprometidos, dependendo do grau que tiver ali, eu não sei como que você trabalha, né, mas eu gostava sempre de trabalhar junto com o dermatologista, porque apesar de entender a dinâmica, eu não sou especialista no assunto. Ele queria ali olhar se fazer um raspado de pele, mas se você já atende esse paciente de forma integral, hoje eu atendo muito pacientes online, eles vêm já com esse, ou estabilizados, ou vem com esse acompanhamento. O que é importante aqui nesse ponto? Fazer um raspado de pele, tratar infecções secundárias, entrar muitas vezes com corticoides por curtos períodos de tempo, seja esse corticoide sistêmico ou mesmo corticoide tópico. Isso porque quando nós vamos pensar em dieta, ela vai entrar aqui nesse ponto, a dieta ela entra aqui, auxiliando também aqui, nós não vamos conseguir dar tranquilidade para o cão na velocidade que ele precisa muitas vezes. Esse cão que ele está em crise, está se coçando muito, com a pele em feridas, às vezes tem até aquela hiperqueratinização, alopecia. Esse indivíduo ele precisa de um tratamento medicamentoso, ele precisa de um tratamento alopático para estabilizar. E depois dessa estabilização, nós vamos ali trabalhar, ou em paralelo, isso pode acontecer em paralelo também, nós vamos ali começar a melhorar o quadro como um todo. Esse pensamento mais de forma proativa. Ah, mas o medicamento não vai influenciar na dieta de exclusão? Eu já vou falar sobre isso, sobre dieta de exclusão, mas sim, vai influenciar. Mas isso não nos dá o direito de deixar o cão sofrendo, porque nós vamos ali fazer uma dieta de exclusão. Então é importante pesar tudo isso, né? Antes, quando nós vamos iniciar esse tratamento. Então eu entrei com intervenções, seja elas sistêmicas, seja elas tópicas, seja um banho, seja o que for. Lembre-se, aqui eu não estou pensando, o meu foco aqui é estabilizar o quadro nessa primeira etapa. Animais que estão em crise. Ah, mas o banho vai piorar a barreira cutânea? Vai. Mas eu preciso tratar o problema. Mas o corticoide que eu acabei de dizer, o corticoide não vai influenciar na dieta de exclusão? Ou o corticoide, ou qual seja o tratamento, né? O imunossupressor, não sei qual será ali o seu tratamento de eleição. Vai, mas nós precisamos estabilizar esse cão. Considerando que esse cão está estabilizado, nós precisamos melhorar a barreira cutânea. E aqui tem alguns elementos. O primeiro deles, redução dos banhos. Assim que possível, precisamos começar a diminuir os banhos desses pacientes. E eu sempre faço isso de uma forma gradual. Se o cachorro está tomando banho 2 vezes por semana, melhorou, estabilizou a pele, está ali com shampoo terapêutico, passa para 2 banhos por mês, passa para um banho por mês, um banho a cada 60 dias. E nós vamos paulatinamente recuperando a saúde dessa pele. A pressa aqui é uma grande inimiga. E nós temos, mais uma vez, bato nessa tecla porque o tutor precisa estar com a gente precisa alinhar muito as expectativas com ele. Existem cães que de fato melhoram com o banho, porque remove toda aquela quantidade de alérgenos que estão ali em cima da pele, da pele dele, ele vai melhorar. Se você percebe que ele melhora, mantenha a frequência de banhos. Foque em outras coisas. Se você não consegue melhorar a barreira cutânea agora com a redução dos banhos, foca na dieta. Foca em outras estratégias. Uma segunda estratégia aqui que funciona bem e que de uso tópico, o óleo de girassol para hidratação, principalmente naqueles cães que têm lesões em regiões específicas ou em regiões isoladas, aqueles que dão em dobrinhas, né, essas regiões onde há essa movimentação que é bem comum, às vezes região de pescoço, você hidratar 2, 3 vezes por dia ali com óleo de girassol tem um efeito muito positivo nessa recuperação da esfigosina e de outros óleos que tem ali na pele. Aquelas bisnaguinhas de óleo Alerderme também funciona bem. Uma outra coisa que funciona bem são compressas com chá preto. Pega o chá, um sachêzinho de chá, faz ali na dose normal, ferve ele por 10 minutos, descarta, ou melhor, ferve a água, deixa ele por 10 minutos, descarta aquela água, coloca uma outra água, uma água nova, deixa ali por mais 10 minutos, e você usa essa segunda água para poder fazer compressas.
E aí você pode fazer um volume maior, claro, e guardar, pode guardar na geladeira, isso vai ajudar também. E você coloca e deixa ele 10, 15 minutos nas regiões de maior prurido, de prurido mais intenso. Ou você pode preparar isso e dar banho mesmo no cão, né? Depois ali que já fizer todos os processos, principalmente se você está tomando algum banho terapêutico, você vai e dá o banho e deixa ele secar ali, deixa ele uns 10, 15 minutos agindo. Ajuda bastante também para melhorar essa pele, reduzir as lesões e a intensidade do prurido. Em dieta, é imprescindível que nós façamos nesses indivíduos o que nós chamamos de uma dieta de exclusão. Por quê? Para a gente poder, primeiro, melhorar todo o quadro, né? Faz parte de um tratamento multimodal da atopia, mas a dieta de exclusão é a única forma que nós temos de diagnosticar, é um diagnóstico terapêutico, de diagnosticar se aquele indivíduo ele não tem apenas uma hipersensibilidade alimentar. Muitos cães que chegam com diagnóstico de atopia, eu suspeito que na verdade eles têm uma hipersensibilidade alimentar, e como já foi nunca foi testado, ou foi feito até de uma maneira diferente da que eu faço, esses indivíduos eles estão ali ou tentaram com ração, ou então tentaram com uma alimentação natural sem seguir as orientações que eu passo ali na formação em alimentação natural. Esses indivíduos eles acabam não tendo ali um diagnóstico correto, e muitos desses ou o que acontece é isso daqui, né? Eles têm realmente todos esses problemas, mas a dieta controla bem isso tudo, né? Mantendo isso aqui controlado, ou eles tinham só mesmo um problema de alimento, né? O que disparava a crise era o que eles comiam, não era nenhuma outra coisa. A dieta de exclusão, só uma introdução, geralmente nós usamos uma carne pouco usual, peixe ou carnes exóticas, né? Coelho, rã. Eu uso peixe, na maioria das vezes. Ou até carne suína, pode ser. Ovo também pode ser uma opção, mas uma fonte de carboidrato. E essa dieta ela precisa durar por pelo menos de 6 a 8 semanas. Por quê? Porque é o tempo que demora para começar a melhora, porque é o tempo que demora para haver redução dos sinais clínicos. E uma segunda fase, uma segunda etapa é o teste expositivo, onde nós vamos diminuir aqui uma quantidade dessa dieta e introduzimos um alimento novo a cada 14, a cada 15 dias, a cada 14 dias. Por que todo esse período? Uma novidade a cada 15 dias, a cada 2 semanas, porque pode haver alguns tipos de reações tardias. Indivíduos com dermatite atópica, em humanos isso é muito claro. Geralmente eles vão ter problemas de pele, eles têm problemas respiratórios também. Eles têm asma, eles têm bronquite. Em cães, muitas vezes isso não é tão perceptível. Mas são esses indivíduos que são muito mais sensíveis. Às vezes aquele indivíduo que já teve alguma reação vacinal, é aquele indivíduo que você percebe que ele tem problemas respiratórios recorrentes. Isso vai se somando. Geralmente não é uma obrigação, mas geralmente indivíduos que têm hipersensibilidade alimentar, é comum nós vermos associado a isso problemas gastrointestinais. Cães que têm vômito, cães que têm gases, cães que têm diarreia, fezes com muco, fezes amolecidas, fezes com sangue. Isso nos direciona ali para pensar mais numa atopia clássica, vamos chamar, ou numa hipersensibilidade alimentar. Pensando em nutracêuticos que nós podemos usar, para não deixar vocês sem nenhum, que eu sei que vocês gostam dos nutracêuticos, e eu não posso esquecer de falar de uma coisa muito importante que eu me lembrei agora. Bom, vamos falar dos óleos primeiro. O GLA, ele funciona bem, mas eu gosto de usar ele apenas nessa etapa aqui, nessa etapa de controle, vamos chamar. Porque se você oferta o GLA nessa fase aqui, lá dentro daquelas transformações, né, que existem dos ômegas, ele pode ir para a via do ácido araquidônico e isso vai aumentar a inflamação. Então tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. O EPA e o DHA, que é o ômega 3, também tem bons efeitos ali de redução do prurido, melhora da barreira cutânea, esses óleos eles são importantes. E o terceiro e talvez um dos mais importantes é a vitamina D. E aqui a vitamina D não numa perspectiva nutricional, a vitamina D numa perspectiva terapêutica. Nós precisamos deixar essa vitamina D em níveis otimizados. Eu gosto de deixar entre 100 e 150 gramas, acompanhando sempre fósforo e cálcio iônico. É importante acompanhar para não ter esse desequilíbrio. Mas de 100 a 150 é bem tranquilo de deixar ali nesses pacientes. Há uma certa controvérsia sobre o exame de vitamina D, se você ficar, não é. Eu acompanho o que nós temos. E eu faço sempre o exame por químio, tá? Quimioluminescência, que é o exame mais barato. O melhor, que é por rádio imunoensaio, é muito caro. E às vezes você vai precisar fazer mensal, principalmente até ajuste de dose, fica inviável. A vitamina D ela vai ter uma ação, principalmente, ela vai ter várias ações, mas eu estou pensando aqui principalmente
ação que ela tem no Treg. Esse quadro aqui, ele, do sistema imune, ele tem um exacerbado ativação de TH1 e principalmente TH17. São duas vias do sistema imunológico, falando de uma forma simples, que vão produzir todas as interleucinas que vão comunicar ali, vão agravar esse processo inflamatório. Nesses indivíduos, geralmente, nós temos uma grande ação, principalmente de TH1, que gera ali todas as interleucinas. E o Treg, a vitamina D, ela vai vir e vai diminuir, vai modular essa ação do TH2, fazendo essa ação mesmo imunomoduladora. Além disso, né, ela também vai ter uma ação na diferenciação de queratinol, vai ter uma ação também na produção de beta-defensinas, vai ter uma ação também ali na filia, vai ter uma ação também ali na filia. Tem várias ações, melhora tight junction da pele, ela tem várias ações ali que é interessante. É um hormônio, né? A vitamina D é um hormônio, é um ativo que é importante, nós temos ali um certo carinho. Um outro de bônus que eu me lembrei agora é a própria quercetina, também vai ajudar bastante nesse processo imunomodulador. Nada ajuda tanto quanto você abordar também os aspectos comportamentais desse indivíduo. O estresse é um fator importantíssimo em gatilhos para os quadros de dermatite atópica. Então nós precisamos dessa abordagem integrada, onde nós vamos ali, em um primeiro momento, reduzir o prurido, o uso de medicamentos, seja corticoide, seja o Apoquel, seja o Dazoetis, lá que eu me fugiu o nome, seja qual for a terapêutica, seja banho, seja ciclosporina, seja o que for que seja usado, nós precisamos nesse primeiro momento tirar o paciente desse quadro. Tratar com antibióticos, identificar quais são os micro-organismos que estão ali na pele, cuidar da barreira cutânea, eu dei aqui algumas orientações, mas o que melhora a barreira cutânea é diminuir banho e colocar esse indivíduo em contato com o ambiente. A remover os alérgenos, e aqui, claro, a dieta vai entrar com um papel importante, alérgenos ambientais. Eu já me esqueci de falar disso. Eu acho inviável você se preocupar com eles. Se possível, remova carpete, troque produto de limpeza, produtos que lavam banhos, remova produto de cheiro, tudo isso diminuir. Mas não caia no erro que eu vejo muitas vezes alguns colegas recomendando, que é tirar o animal de contato com o ambiente. Você vai aumentar o estresse e você vai tornar esse sistema imunológico mais sensível. Então você precisa colocar esse indivíduo em contato com o ambiente para que ele de fato volte. E claro que isso é um processo, porque esse animal nunca teve contato com o ambiente. E todo esse quadro inflamatório que nós precisamos também controlar. Fechou? Um beijo grande, espero que eu tenha clareado algumas coisas para você. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários.